E o Vasco surpreende todo mundo no apagar das luzes da janela de transferências. Quando ninguém mais esperava, quando parecia que estava tudo resolvido, a diretoria Cruz Maltina mostrou que ainda tinha uma carta na manga e foi buscar mais um zagueiro. É isso mesmo, torcedor! Um movimento importante, estratégico e, por que não dizer, ousado, pensando já não só na próxima decisão contra o Botafogo pela Copa do Brasil, mas em toda a sequência da temporada de 2025. E tem muito mais vindo por aí. A semana começou pegando fogo nos bastidores de São Januário. A pausa forçada do calendário, por conta da data FIFA, está sendo encarada como uma bênção por muita gente dentro do clube. Enquanto a bola não rola dentro de campo, fora dele o trabalho segue pesado. Teve bastidores emocionantes da Vasco TV, com um discurso de arrepiar do goleiro Léo Jardim no vestiário. O cara falou com o coração, jogou a real, cobrou atitude e mostrou que, sim, tem gente ali dentro que veste essa camisa com alma. E é isso que o torcedor quer ver, raça, comprometimento e entrega. Mas vamos por partes. O Vasco da Gama entra agora numa fase decisiva. Depois da vitória contra o Sport em Recife, o elenco ganhou 2 dias de descanso e só volta aos treinos nesta quarta-feira, lá no CT Moacir Barbosa. E aí, meu amigo, é treino pesado até o clássico decisivo contra o Botafogo, marcado para quinta-feira da semana que vem, dia 11 de setembro. São 7 dias completos de preparação, o que hoje é um luxo no futebol brasileiro. E essa semana cheia vai ser fundamental por vários motivos. Primeiro, claro, para preparar o time taticamente. O técnico Fernando Diniz vai ter tempo de sobra para ajustar posicionamento, treinar jogadas, corrigir erros e trabalhar alternativas. Mas além disso, o clube vai usar esse período para tentar esvaziar o departamento médico, que atualmente está lotado. É uma corrida contra o tempo. Tem jogador importante machucado, e o clássico contra o Botafogo não permite vacilo. Vamos lembrar a situação. Antes mesmo do jogo contra o Sport, o Vasco já tinha 5 jogadores no estaleiro. Durante a partida, mais um problema, o volante Jair levou um carrinho criminoso de Mateuzinho e acabou com uma entorse no joelho. Um desfalque pesado, considerando a importância dele no meio-campo. A estimativa de recuperação é entre 10 e 15 dias, o que coloca em xeque a presença dele na partida de volta pela Copa do Brasil. Tá difícil, não impossível. Mas hoje, a verdade é que ninguém crava a volta dele. Além do Jair, o Vasco tem o zagueiro Titi com um edema na coxa esquerda, o Paulinho Paula com um quadro agudo de lombalgia, o lateral Paulo Henrique com edema na coxa direita, o volante Thiago Mendes sentindo dores na panturrilha e o meia Adson com uma fratura na tíbia. Esse último, infelizmente, fora da temporada. É muita gente importante fora ao mesmo tempo. E esse intervalo entre jogos virou uma espécie de missão para o departamento médico. A ordem é clara, recuperar o máximo possível de titulares. A boa notícia é que casos como o do Paulinho, do Paulo Henrique e do próprio Thiago Mendes não são graves, e a expectativa dentro do clube é positiva. Inclusive, o Paulo Henrique está em um plano de recuperação intensiva. O clube está apostando pesado na presença dele no jogo contra o Botafogo. Seria um reforço importante pela lateral, posição que vem sendo um calcanhar de Aquiles do Vasco em alguns jogos. Agora, o que não dá é para ficar dependendo da sorte. A diretoria sabe disso. E mesmo com todas as dificuldades do mercado, o clube foi atrás de mais reforços. Já chegaram o ponta colombiano Andrés Gomes, o meia Matheus França, o zagueiro Robert Renan e o também zagueiro Carlos Cuesta. 4 peças novas, que ainda estão se adaptando ao ritmo, ao elenco, ao estilo de jogo do Fernando Diniz. E é aí que entra mais uma vantagem desse intervalo, dar tempo para esses caras se entrosarem, ganharem minutos, entenderem como funciona o time, a filosofia, os movimentos táticos. O Cuesta, por exemplo, ainda nem treinou com o grupo. O primeiro treino dele vai ser nesta quarta-feira. Ou seja, o período é valioso. A comissão técnica vai aproveitar cada minuto para acelerar esse processo de adaptação. E isso não vale só para a Copa do Brasil. O Vasco tá de olho no futuro. Tem muito campeonato pela frente, tem pontos preciosos para disputar no Brasileirão,
e é agora que se constrói um segundo turno forte. A verdade é que essa parada forçada caiu como uma luva. Foi, talvez, o melhor momento possível para reorganizar a casa. E dentro dessa reorganização, entra também o último dia de janela de transferências. É hoje. Dia 2 de setembro. A partir de amanhã, só será possível contratar jogadores que estejam livres no mercado ou atuando em divisões inferiores do futebol brasileiro, como a Série B ou C. Ou seja, se o Vasco quiser trazer alguém que esteja em outro clube da Série A ou do exterior, tem que ser agora. E o clube ainda está no mercado, sim. A prioridade? Um zagueiro pela direita. Com a saída do Luiz Gustavo e do João Vitor, o Vasco até repôs com o Robert Renan e o Carlos Cuesta, mas ainda falta uma peça pro lado direito da zaga. E não é só por capricho, é por necessidade real. O técnico Fernando Diniz não conta com o Maurício Lemos, que perdeu espaço, e também não pretende utilizar o Lucas Oliveira como titular. E aí a coisa complica. Não dá para encarar a reta final da temporada improvisando jogador fora de posição ou apostando em nomes que não têm mais respaldo interno. A urgência é clara, e o clube sabe disso. O nome mais recente sondado foi o do uruguaio Alan Saldivia, zagueiro do Colo-Colo, jovem, com potencial. Mas as conversas não evoluíram. O entendimento hoje é que só entra mais um se for uma grande oportunidade de mercado. Mas a verdade, torcedor, é que ninguém está descartando uma movimentação de última hora. Tem dirigente com o telefone na mão, empresário oferecendo jogador, scout correndo atrás. Até o fechamento da janela, tudo pode acontecer. O que se sabe é que o Vasco quer um nome que chegue pronto para competir. Não é para compor elenco. É alguém que possa entrar se o Cuesta se machucar, se tomar cartão, se for suspenso. Porque a realidade é uma só, se o Cuesta não puder jogar, quem entra? Lucas Oliveira? Hugo Moura improvisado na zaga? Não dá. Não dá mesmo. O próprio clube reconhece que isso é insustentável. E é por isso que essa terça-feira pode ser decisiva. Enquanto os bastidores fervem, quem roubou a cena nas últimas horas foi o goleiro Léo Jardim. A Vasco TV soltou um vídeo mostrando os bastidores da vitória contra o Sport, e o que mais chamou a atenção foi o discurso dele antes da bola rolar. Que presença de liderança! Que postura de capitão, mesmo sem a faixa no braço. Ele falou com a alma, cobrou atitude, pediu entrega e deixou claro, sem esforço, sem sacrifício, nada vai acontecer. Não adianta esperar que as coisas aconteçam naturalmente. Futebol é entrega. Futebol é mentalidade. E ele mostrou que está com a cabeça no lugar, com foco total. E esse tipo de liderança faz diferença. Num elenco em formação, cheio de caras novas chegando, é fundamental ter referências dentro do vestiário. Alguém que fale, que puxe o grupo, que mostre o caminho. E o Léo Jardim tem sido esse cara. Contra o Sport, ele foi importante não só debaixo das través, mas fora delas também. Teve confusão com Pablo Vegetti, teve tensão, mas acima de tudo teve união e palavra firme. É esse tipo de ambiente que constrói um time vencedor. Agora, com essa energia positiva e esse ambiente em ebulição, o Vasco se prepara para a próxima batalha. A torcida já começa a se animar, os reforços estão chegando, os lesionados se aproximam do retorno, e a comissão técnica trabalha como pode para transformar tudo isso em resultado. Tem muita coisa ainda para acontecer nesse mês de setembro, e o torcedor pode esperar que vem novidade por aí. E se o ambiente dentro do clube já vinha numa crescente com a vitória contra o Sport e o discurso inflamado do Léo Jardim, a expectativa agora é que essa energia se transforme em combustível para o que vem pela frente. Porque, meu amigo, o que o Vasco tem pela frente não é pouca coisa. É decisão contra o Botafogo na Copa do Brasil, é maratona no Campeonato Brasileiro, é briga direta por objetivos maiores na temporada. E para isso, não basta ter só discurso bonito ou treino forte. Tem que ter elenco. E é por isso que as últimas horas dessa janela de transferências estão sendo tratadas com atenção máxima dentro de São Januário. A diretoria entende que o time ganhou qualidade com os reforços recentes, mas também sabe que ainda há buracos evidentes no elenco.
E o setor defensivo é, sem dúvida, o mais sensível nesse momento. A situação do Carlos Cuesta, por exemplo, é boa. O zagueiro chega com moral, vem de boas temporadas, tem rodagem internacional, e a expectativa é de que ele se torne rapidamente titular absoluto. Mas ninguém joga uma temporada inteira sem se lesionar ou ser suspenso. E é aí que a coisa complica. O Vasco precisa de um reserva confiável para essa função. Alguém que chegue para jogar, que não seja apenas uma sombra, mas que ofereça concorrência real. O problema é que, com a janela prestes a fechar, o tempo é o maior inimigo. E mesmo com sondagens sendo feitas, nomes mapeados, propostas analisadas, a realidade do mercado não é simples. O perfil buscado é específico, um zagueiro destro, com boa saída de bola, que saiba jogar sob pressão, e que esteja em condições físicas de entrar em campo rapidamente. Mas o que não falta por aí é empresário oferecendo jogador fora de forma, atleta encostado em clube, ou promessas que não vão resolver a urgência do momento. E o Vasco já deixou claro, não vai contratar por contratar. Se for para trazer alguém, vai ser um nome que realmente agregue. Aliás, a política de contratações desse segundo semestre já mostrou que o clube está mais seletivo. As chegadas do Andrés Gomes, do Matheus França, do Robert Renan e agora do Carlos Cuesta mostram isso. São jogadores jovens, com potencial de valorização, mas que ao mesmo tempo chegam com condição de vestir a camisa titular. Nenhum deles veio para esquentar banco. E essa mudança de postura da diretoria, mais estratégica, menos impulsiva, agrada ao torcedor que estava cansado de ver apostas sem critério. Só que, para funcionar, esse projeto precisa de tempo. E o tempo, nesse momento, é curto. Fernando Diniz terá 7 dias para encaixar essas novas peças no time. É um quebra-cabeça complexo, porque além da adaptação física e tática, tem um entrosamento com o restante do elenco. Jogador que nunca atuou junto precisa de treino, precisa de repetição, precisa de jogo. E tudo isso num ambiente de pressão, com uma decisão contra o Botafogo batendo a porta. A vantagem do Vasco nesse cenário é que o clima interno parece mais leve. As imagens dos bastidores, divulgadas pela Vasco TV, mostram um grupo mais unido, mais vibrante, com os jogadores se cobrando, se incentivando, e isso faz uma diferença enorme. Não dá para mensurar em números, mas o ambiente do vestiário pode ser o fator decisivo entre um time que só participa e um time que realmente compete. O discurso do Léo Jardim, que viralizou entre os torcedores, é um reflexo disso. Quando um dos líderes do elenco fala com tanta firmeza, com tanta emoção, é porque existe ali dentro um propósito sendo construído. E o torcedor percebe. A arquibancada percebe. A conexão entre time e torcida começa aí, quando o torcedor sente que os jogadores estão realmente comprometidos com a causa. Não basta jogar por obrigação. Tem que jogar com alma, com fome, com entrega. E se tem uma coisa que o Vasco precisa resgatar nessa temporada é exatamente essa identidade combativa. A decisão contra o Botafogo pela Copa do Brasil é um divisor de águas. É jogo grande, é jogo que define narrativa. Se o Vasco passa, ganha fôlego, ganha moral, ganha tempo. Se cai, a pressão volta com força total. Por isso, a preparação para esse confronto está sendo tratada como prioridade máxima. Cada detalhe está sendo cuidado, recuperação física, ajustes táticos, treinos específicos, análise do adversário. O Botafogo não é um time qualquer. É um rival direto, com elenco forte, com um técnico experiente, e que também vem buscando se firmar na temporada. Não vai ter jogo fácil. E nesse tipo de confronto, detalhes fazem a diferença. Uma bola parada bem cobrada, uma marcação bem encaixada, uma substituição precisa. E é nesse ponto que Fernando Diniz precisa mostrar sua capacidade. Ele que é um treinador com ideias claras, mas que também já foi muito questionado por insistir demais em conceitos mesmo quando o jogo pedia outra coisa. Agora é hora de ser estratégico, de entender o momento, de adaptar o estilo à realidade do elenco. Aliás, um dos pontos mais observados dentro do clube nesse momento é como os reforços vão se encaixar nesse modelo de jogo. Andrés Gomes, por exemplo, é um ponta de muita velocidade,
que pode ser importante para quebrar linhas e puxar contra-ataques. Já o Matheus França é mais cadenciado, gosta de flutuar entre as linhas, tem bom passe e finalização. O Robert Renan é um zagueiro mais técnico, que sai jogando com facilidade. E o Cuesta, além de seguro defensivamente, também tem qualidade no passe vertical. Ou seja, são jogadores que teoricamente combinam com a filosofia do Diniz. Mas teoria é uma coisa, prática é outra. Por isso, esses treinos da semana são fundamentais. Vão definir quem vai para campo na quinta-feira e, principalmente, em que condições. O torcedor quer ver esses reforços em ação, claro, mas também entende que não dá para jogar os caras no fogo sem que eles estejam prontos. A comissão técnica vai ter que equilibrar isso, usar quem chegou agora, mas sem queimar etapas. Não é hora de apostar no improviso. E enquanto tudo isso acontece nos bastidores, o torcedor segue fazendo sua parte. A expectativa é de casa cheia no jogo contra o Botafogo. A torcida vascaína tem dado show fora de campo, apoiando nos momentos difíceis, lotando arquibancadas, empurrando o time até o fim. E agora, mais do que nunca, essa força vai ser essencial. Jogo grande se ganha também no grito da arquibancada, na pressão do caldeirão, na energia que vem das cadeiras. Essa conexão entre time e torcida pode ser o diferencial que faltava pro Vasco decolar de vez na temporada. Porque elenco começa a tomar forma, comissão técnica tem tempo para trabalhar, reforços chegaram e a base está ali. O que precisa agora é transformar esse cenário em desempenho dentro das 4 linhas. E o próximo capítulo dessa história será escrito na quinta-feira, num clássico que promete ser um daqueles jogos para entrar na história. Mas independentemente do que acontecer nesse confronto, o que já dá para perceber é que o Vasco entrou numa nova fase. Saiu da apatia, da estagnação, daquela sensação de que nada mudava. Hoje, há movimentação, há tentativa de reação, há planejamento. Claro que ainda tem muita coisa para corrigir, muita lacuna para preencher, muita oscilação para ajustar. Mas o torcedor que olha para esse momento com mais esperança tem motivos para isso. Porque, depois de muito tempo, parece que o clube voltou a pensar grande. E nesse cenário, cada detalhe conta. A última contratação que pode ser anunciada ainda hoje, por exemplo, pode não ser um nome midiático, mas pode ser exatamente a peça que falta para dar equilíbrio ao sistema defensivo. E é assim que se monta um time competitivo, com planejamento, com análise, com peças que se encaixam. O torcedor está atento, está cobrando, mas também está apoiando. E esse apoio, quando bem direcionado, pode ser o diferencial entre mais uma temporada frustrante e um ano de reconstrução real. O que fica claro é que o Vasco não quer mais apenas sobreviver na temporada. Quer competir. Quer brigar por título, por vaga em competição continental, por protagonismo. E isso começa agora, com decisões sendo tomadas, com reforços sendo integrados, com bastidores pegando fogo. Se a diretoria acertar a mão nesse final de janela e o Diniz souber aproveitar essa nova fase, o torcedor pode sim sonhar com dias melhores em São Januário. E é justamente esse sentimento que começa a tomar conta do ambiente cruzmaltino. Um misto de ansiedade, expectativa e esperança. Porque ainda falta muito para a temporada acabar, mas as peças estão se encaixando. E quem sabe, depois de tantas decepções, não seja esse o ano em que o Vasco da Gama começa, de verdade, a reencontrar o seu caminho. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Ninguém esperava, mas o mundo do futebol carioca acordou nesta terça-feira com uma notícia que promete abalar as estruturas do Campeonato Brasileiro e, especialmente, a vida dos torcedores do Vasco da Gama. Marinho, atacante reconhecido por sua velocidade impressionante, dribles desconcertantes e faro de gol que já o fez brilhar em clubes do Nordeste e do Sudeste, finalmente assinou contrato com o Gigante da Colina. A contratação, até então cercada de mistério e boatos, confirma que o Vasco busca reforços de peso para recuperar a autoestima da torcida e encarar os próximos desafios com mais ambição. Nos bastidores, comenta-se que a negociação foi complexa,
envolvendo interesses de empresários, cláusulas de performance e até algumas tentativas de clubes rivais de atrapalhar o acerto, mas no final, prevaleceu a vontade do jogador de se juntar a um projeto que promete resgatar o prestígio histórico da equipe. A chegada de Marinho é vista como um sinal de que o Vasco não pretende apenas disputar, mas sim transformar o seu time em uma força competitiva novamente, apostando na experiência e qualidade do atacante para oferecer gols e momentos de brilho em campo. A torcida já vibra com a expectativa de vê-lo com a camisa cruz-maltina, e rumores indicam que a apresentação oficial será um evento à altura do impacto desta contratação. Além do mais, fontes próximas ao clube afirmam que Marinho se mostrou entusiasmado com a possibilidade de vestir o manto sagrado, e que ele terá papel central em uma reformulação que busca unir juventude e experiência de forma equilibrada, o que poderia ser a chave para uma temporada mais vitoriosa. O burburinho nos corredores do Vasco é intenso, e muitos jogadores já teriam se animado com a chegada do novo reforço, prevendo um ambiente mais competitivo nos treinos, além de uma pressão saudável que estimula rendimento máximo. A torcida, nas redes sociais, não para de comentar, e memes, vídeos de gols e mensagens de boas-vindas já circulam em profusão, mostrando como a figura de Marinho desperta paixão e esperança. Ainda há quem especule sobre a possibilidade de outras contratações de impacto, e essa movimentação reforça a narrativa de que o Vasco pretende se recolocar entre os grandes do futebol nacional, buscando não apenas protagonismo em jogos isolados, mas uma consistência que há tempos a equipe não demonstra. Por fim, a chegada de Marinho não é apenas sobre futebol, mas sobre renovação de expectativas, estratégias de marketing, engajamento da torcida e, acima de tudo, a tentativa de devolver ao Vasco a aura de time temido e respeitado nos gramados do país. As negociações que culminaram na assinatura de Marinho com o Vasco foram, segundo fontes internas, mais complexas do que qualquer torcedor poderia imaginar. Desde a primeira sondagem, havia um clima de sigilo absoluto, com reuniões discretas, telefonemas em horários inusitados e encontros em locais pouco convencionais para tratar de detalhes que muitas vezes escapam da imprensa esportiva. O jogador, ciente de seu valor, negociava com calma, ponderando não apenas aspectos financeiros, mas também o impacto de sua escolha no projeto esportivo do clube, na visibilidade da carreira e na identificação com a torcida, que sempre foi um fator determinante para sua motivação. Alguns rumores indicam que clubes rivais chegaram a tentar convencer Marinho a mudar de destino, oferecendo condições superiores, mas o vínculo afetivo com o Vasco e a possibilidade de ser protagonista em um time histórico teria pesado na decisão final. Analistas esportivos comentam que a chegada de Marinho pode redefinir a dinâmica do elenco, trazendo experiência em jogos decisivos e oferecendo alternativas táticas ao treinador, que passa a contar com um atacante capaz de atuar em diferentes sistemas ofensivos, seja centralizado, seja pelas extremas, com liberdade para explorar espaços e desafiar defesas adversárias. Nos bastidores, comenta-se que a diretoria do Vasco planeja uma série de ações de marketing para maximizar o impacto da contratação, incluindo apresentações grandiosas, campanhas nas redes sociais e merchandising ligado à camisa do jogador, tudo visando aumentar a conexão emocional com o torcedor e gerar receita extra, algo crucial para equilibrar as finanças do clube. A imprensa esportiva do Rio de Janeiro está atenta a cada movimento, tentando captar pistas sobre possíveis reforços que possam acompanhar Marinho, e há quem aposte que este é apenas o primeiro passo de uma reformulação estratégica, planejada para devolver ao Vasco a competitividade e prestígio perdidos ao longo de temporadas conturbadas. Torcedores mais antigos lembram com nostalgia de dias em que grandes nomes brilhavam no clube, e agora se permitem sonhar novamente, mesmo com cautela, acreditando que a experiência e o talento de Marinho possam ser a fagulha que reacenda a chama cruz-maltina. Enquanto isso, o jogador se prepara para treinar com o novo grupo, conhecendo companheiros, se adaptando às instalações e começando a se familiarizar com a filosofia de jogo do técnico, que terá agora mais uma peça de destaque para planejar estratégias ofensivas que surpreendam adversários. O clima de expectativa é palpável, e cada notícia sobre Marinho gera repercussão imediata, fortalecendo a sensação de que algo grande está para acontecer na colina histórica, um prenúncio de dias agitados e possivelmente de glórias futuras para o Vasco.
A movimentação em torno da contratação de Marinho pelo Vasco tem alimentado um verdadeiro burburinho nas redes sociais, nos bares, nas praças esportivas e até nos treinos de outros clubes, que observam com atenção cada passo dado pelo atacante e pelo gigante da colina. A repercussão extrapola o aspecto técnico, envolvendo debates sobre mercado, identidade do clube e simbolismo de um jogador que representa velocidade, ousadia e faro de gol, características que o Vasco busca resgatar em sua trajetória recente. Entre torcedores, surgem discussões acaloradas sobre a possibilidade de Marinho ser o protagonista que faltava em partidas decisivas, e se ele conseguirá manter a regularidade que se espera de um jogador de alto nível em um clube que precisa desesperadamente de resultados consistentes. Os jornais esportivos estão recheados de colunas especulativas, entrevistas com ex-jogadores, ex-técnicos e comentaristas que tentam decifrar os impactos dessa contratação na tabela, na dinâmica do time e no ânimo da torcida. Alguns insiders comentam que a pressão sobre Marinho será intensa, já que todos os olhos estarão voltados para ele, e cada atuação será minuciosamente analisada, mas também se reconhece que sua chegada pode servir como estímulo para outros atletas elevarem o desempenho, criando um efeito multiplicador dentro do elenco. O burburinho é tanto que até patrocinadores e investidores começaram a monitorar de perto, percebendo o potencial de retorno de imagem e engajamento que um nome como Marinho traz para o Vasco, além da visibilidade em mídia, redes sociais e campanhas promocionais que envolvem a identidade cruzmaltina. Entre especialistas de mercado esportivo, comenta-se que a movimentação pode sinalizar a disposição da diretoria em investir com inteligência, equilibrando necessidade de reforços imediatos e sustentabilidade financeira, uma estratégia essencial para garantir que o clube não apenas recupere prestígio, mas construa bases sólidas para o futuro. Há também rumores de que a presença de Marinho poderá influenciar a formação tática do time, oferecendo ao técnico maior liberdade de escolha, criando combinações com jovens talentos e atletas experientes, potencializando o poder ofensivo e atraindo torcedores de volta aos estádios. Em síntese, a contratação transcende a simples adição de um jogador, ela representa esperança, estratégia, marketing, engajamento e, sobretudo, a possibilidade de resgatar o orgulho de uma torcida que há muito espera por dias de glória. Enquanto a expectativa em torno de Marinho se transforma em um fenômeno de especulação e entusiasmo, os corredores do Vasco fervilham com rumores sobre o que está por vir. Fontes internas afirmam que a direção vê no atacante um catalisador para reenergizar o elenco, estimulando competitividade saudável e motivando jogadores que, até então, vinham enfrentando dificuldades para se destacar. O clima nos treinos já teria mudado, com intensidade aumentada, comentários sobre desempenho técnico e busca por entrosamento rápido entre Marinho e os demais titulares. Nos bastidores, a narrativa de que o clube pretende disputar com seriedade posições de destaque na tabela é cada vez mais evidente, e a contratação do atacante surge como uma peça-chave desse movimento. Torcedores especulam sobre como Marinho se encaixará em jogos decisivos, imaginando combinações, passes e dribles que poderão ser determinantes para conquistar vitórias importantes. Analistas esportivos sugerem que a chegada do jogador não só eleva o nível do elenco, mas também aumenta a pressão sobre adversários, que precisarão lidar com um atacante capaz de decidir partidas em momentos críticos. Por outro lado, há quem questione se a adaptação será imediata, considerando diferenças táticas e estilo de jogo do Campeonato Brasileiro, mas a maioria concorda que a qualidade do atleta tende a superar qualquer obstáculo inicial. Além disso, a repercussão midiática fortalece a presença do Vasco no noticiário nacional, elevando o interesse de patrocinadores e reforçando o apelo da equipe para eventos promocionais e transmissões televisivas. O efeito psicológico sobre os rivais também é considerado positivo, transmitindo mensagem de ambição e sinalizando que a equipe está disposta a brigar em todos os campos, desde confrontos diretos até clássicos regionais. O burburinho envolvendo Marinho transforma-se, assim, em uma narrativa que vai muito além do futebol, misturando emoção da torcida, estratégia de clube e impacto comercial, criando uma expectativa que parece nunca cessar e mantendo todos atentos a cada novidade sobre o atacante e sua performance nos próximos jogos, enquanto a possibilidade de gols decisivos reacende a esperança de uma temporada histórica. O impacto da contratação de Marinho pelo Vasco também reverbera na mídia esportiva internacional, ainda que de forma indireta, uma vez que o jogador possui histórico de atuações expressivas em campeonatos nacionais e competições continentais.
despertando a atenção de torcedores e clubes fora do Brasil. Essa visibilidade potencializa o burburinho em torno do Vasco, transformando a narrativa em algo que ultrapassa as fronteiras cariocas, chamando a atenção de especialistas em futebol sul-americano e criando expectativa de repercussão internacional, especialmente em países que acompanham o futebol brasileiro com interesse constante. As redes sociais funcionam como termômetro desse entusiasmo, com vídeos de jogadas, gols e dribles de Marinho circulando intensamente, gerando debates, memes e previsões de impacto em jogos futuros. Enquanto torcedores fazem comparações com ídolos do passado e projetam Marinho como uma peça de transformação no time. Internamente, o clube já planeja estratégias de integração do atacante, incluindo adaptação tática, preparação física, familiarização com o elenco e treinamentos específicos, tudo visando otimizar o desempenho e garantir que o impacto seja sentido rapidamente. Combinando talento individual com um ambiente motivador e expectativas elevadas, a contratação promete não apenas resultados em campo, mas também um aumento significativo de engajamento em campanhas promocionais, venda de camisas e presença de público nos estádios. Analistas de mercado esportivo afirmam que o efeito psicológico sobre os adversários não deve ser subestimado, pois um jogador de alto nível aumenta a competitividade e força mudanças estratégicas nos times rivais, criando vantagem indireta para o Vasco. Ainda existem discussões sobre possíveis outras contratações que poderiam acompanhar Marinho, sugerindo que a diretoria pretende consolidar uma base sólida de atletas capazes de disputar posições de destaque e manter regularidade em campeonatos longos. Dessa forma, a chegada de Marinho representa muito mais do que um reforço pontual, é a tentativa de reconstruir credibilidade, elevar moral, aumentar a presença midiática e reenergizar uma torcida que há muito ansiava por dias de conquistas, fortalecendo a aura do Vasco como um clube competitivo e, ao mesmo tempo, conectando paixão, estratégia e ambição em uma narrativa que certamente vai dominar as conversas esportivas nas próximas semanas. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.